Senhoras e senhores, bem-vindos de volta a mais um episódio de Nos Olhos da Verdade. De volta conosco está nosso bom amigo e irmão Said Morandi, recém-chegado de Islamabad. Graças a Deus ele sobreviveu à viagem de volta, porque veja, enquanto há vozes nos Estados Unidos pedindo o assassinato da equipe de negociação, houve algo que os israelenses e os norte-americanos fizeram. Isso foi uma ameaça real. Bem-vindo de volta. Fico feliz em ver que você conseguiu voltar. Muito obrigado pelas suas palavras gentis. É sempre um prazer estar no seu programa e congratulo a todos por estes dias. Como todos sabemos, Jesus tem uma importância extraordinária para nós, muçulmanos, e para os citas, em particular. Ele é infalível. Meus parabéns. Obrigado. Obrigado. Foi um serviço muito bom. European Union não inveja os padres que começam o culto às 9 com as vésperas e o serviço principal às 11. Isso exige resistência. Na nossa igreja não aguentamos tanto tempo. Crianças e todo mundo cansa. Mas o padre mais velho da nossa igreja tem 84 anos e continua firme. Então sim, isso é resistência. Isso é resistência de verdade. Como o European Union disse, fico feliz que você tenha conseguido voltar. Sei que você me escreveu dizendo que não sabia como rezar por você. Você não sabia se devia rezar e pedir que outros rezassem. Graças a Deus isso ajudou, espero. E sim, com quem estamos lidando são selvagens, para dizer o mínimo. Absolutamente. E todos nós basicamente nem estávamos rezando por nós mesmos. Estávamos rezando pelo presidente do parlamento, o chefe da delegação, porque ele sempre foi alvo dos regimes de Trump e de Netanyahu. E mesmo que em algum momento ele venha a ser martirizado, nada mudará. Já os vimos assassinar líder após líder, e os iranianos continuam avançando e derrotando essa agressão. Mas, de qualquer forma, queríamos mesmo garantir que nada acontecesse a ele. E estávamos no avião com ele, no caminho de volta. E o avião, na verdade, não veio para Teherã. Estávamos em outro avião. E então, ao entrarem no espaço aéreo iraniano, desviaram rapidamente para pousar em um aeroporto perto da fronteira com o Turquemenistão e com o Afeganistão, na cidade de Mashhad. Assim tentavam enganar os norte-americanos e os israelenses caso quisessem lançar um míssil contra nós. E nos tiraram os celulares e todos os aparelhos eletrônicos antes do voo. E nos embarcaram secretamente em um avião alternativo. Então os paquistaneses cooperaram, e os iranianos também. Então pegamos um trem de volta a Teherã, uma viagem de 10 horas. Senhoras e senhores, pensem no que estamos dizendo. Esta é uma equipe oficial de negociação do Irã que teve de voltar disfarçadamente para evitar ser assassinada pelo chamado Ocidente civilizado. Quer dizer, o epítome da civilização que assassina as pessoas com quem conversa. Pensem nisso. Pensem nisso. Isso incluiria os pilotos. Isso incluiria as pessoas a bordo, os homens e mulheres a bordo que estavam com a companhia aérea. Isso inclui as mulheres que estavam em nossa delegação. Isso inclui todos os jornalistas. Porque quando estávamos em Istambul, o Washington Post publicou um artigo de opinião basicamente dizendo que os negociadores deveriam ser assassinados. E claro, o regime americano já é bárbaro bastante e agora a mídia, em vez de tentar controlar isso, está defendendo mais massacre, exatamente como o GIS. Quando o GIS, há algumas semanas, colocou uma recompensa pela minha captura. Permitiu que uma conta verificada anunciasse essa recompensa, e ela foi promovida. E apesar de muita gente protestar, o GIS nunca removeu a postagem nem apagou a conta. Enquanto muitas das minhas postagens foram removidas simplesmente por publicar fotos de crianças palestinas sendo massacradas ou por legendar essas fotos com civilização ocidental. E o Twitter passou a me bloquear, dizendo que European Union não poderia acessar a conta até remover aquela postagem.
Então, tive que remover muitas postagens nos últimos 2 anos e meio. Mas as pessoas podem colocar uma recompensa pela minha cabeça, arrecadar $1 milhão, o Matisse Stoning. Para me sequestrar e então, claro, me torturar e me assassinar. Isso está bem para o Twitter. Este é o mundo que o Ocidente criou hoje. Sim, e vamos apimentar um pouco. O Twitter, uma plataforma americana, está permitindo que alguém de origem possivelmente da Europa Ocidental, que aliás é propriedade de Israel, coloque uma recompensa e peça o assassinato de um cidadão americano. Sim, nasci nos Estados Unidos, então, pela definição deles, pessoalmente não me sinto ligado aos Estados Unidos. Mas legalmente. Sim, mas legalmente é isso, e não é apenas israelense. Aparentemente, European Union, não acompanhei isso, mas é uma organização israelense-ucraniana. E o interessante é que conheço muitos jornalistas ocidentais. Eles me contatam o tempo todo para me fazer perguntas. Nenhum deles deu sequência a isso. Nenhum político no Ocidente entrou em contato. Para dizer algo, está tudo bem. Ou seja, uma entidade criada por 2 países estrangeiros, patrocinada por 2 países estrangeiros, pode arrecadar dinheiro para sequestrar e assassinar um cidadão americano em uma plataforma americana. Só para ficarmos claros sobre o que estamos discutindo, acho que existem algumas leis federais que o X simplesmente pisoteou. E ninguém está perguntando quanto dinheiro eles arrecadaram. Ninguém está perguntando quem lhes deu o dinheiro. Ninguém está perguntando para onde foi esse dinheiro. Está tudo bem. Tudo certo. Mas, sabe, há um ponto aqui que a maioria das pessoas não entende. O que o Império faz no exterior, eventualmente será o que o Império faz em casa. Isso é verdade. E isso já está acontecendo de muitas maneiras. Temos visto nos últimos 2 anos como a liberdade de expressão e de imprensa foram simplesmente jogadas pela janela. E vemos isso em Michigan. Vimos isso em outros estados. E não importa. Em Londres, sim, em todo lugar. Estudantes universitários nos Estados Unidos protestando. Com certeza. O que o Império faz no exterior sempre volta para casa. Sempre volta para casa. Vem justamente das próprias pessoas que fazem isso no exterior, porque agora elas estão acostumadas a tratar outros seres humanos dessa maneira. Isso mesmo. Não há um grande salto entre tratar um estrangeiro que você considera subhumano e tratar um dos seus da mesma forma. Isso mesmo, contanto que o dinheiro continue entrando. Pensem bem nisso, senhoras e senhores, especialmente se vocês estão no Ocidente. Aconteceu todas as vezes na história. Então, conte-nos como correram as negociações. Pelo que European Union entendi, Vance, você tem os 2 aliados de Netanyahu, os corretores de imóveis. Então não sei bem como sempre, eles estão em todas as negociações. Não faço ideia de que critérios eles têm para conduzir negociações, a não ser que estejam a vender um apartamento em Nova York. Mas eles estão em todas as negociações, como correu. Somos os controladores de acesso para os sionistas e para o Netanyahu. Foi exatamente isso que Joe Kent disse na carta de demissão. Esta guerra é sobre o sionismo e Israel. Não está no interesse dos Estados Unidos. O Irã não é uma ameaça. O Irã não está a perseguir uma arma nuclear. É difícil encontrar alguém acima de Joe Kent. Então, obviamente, tudo ligado à nossa região, o genocídio no Líbano, o genocídio em Gaza, a guerra contra o Irã, tudo isso está ligado ao regime israelense. E esses 2 homens basicamente garantem que a política dos Estados Unidos seja a política do sionismo. Não importa se a economia dos Estados Unidos sofre as consequências. Não importa se não é do interesse dos cidadãos comuns dos Estados Unidos. Se for do interesse do Netanyahu e do sionismo, então será do interesse dessas pessoas. E essa será a política dos Estados Unidos. Já ouviu falar de um caso na história em que uma pequena pseudo-colónia se torna dona de um grande império? Quer dizer, porque é basicamente isso que estamos a ver, pelo menos nessa questão. Nunca. Isto é algo novo. Os historiadores vão divertir-se com isto daqui a uns 100 anos. E nós ainda estaremos por aqui. Sim, eles vão divertir-se com o conceito, mas vão falar sobre o quão sinistro e maligno isto é. Esta entidade era. E enquanto falamos, estão a massacrar mulheres e crianças no Líbano. E jornalistas ocidentais baseados em Beirute desviam o olhar.
Eles não têm a desculpa que tiveram em Gaza para fingir que não sabem, que não conseguem verificar. Eles estão em Beirute, mas nos relatórios deles, você sabe, escrevem sempre redutos do Hezbollah, alvos do Hezbollah. E quando falo com alguns deles, dizem, European Union não escrevi aquilo. O editor acrescentou isso. E European Union disse, o seu nome está lá e você não tem justificativa. Você é cúmplice de genocídio. Sabe, houve um jornalista alemão que morreu depois de denunciar isto. Ele veio a público e disse, trabalhei para a Agência Central de Inteligência, todos nós trabalhávamos para a Agência Central de Inteligência e a European Union não aguentava mais. Ele disse, começa assim, se você aparenta ser um jornalista em ascensão, eles convidam você para Washington, eles apresentam você a pessoa-chave para você conseguir boas matérias. Mas depois começam a exigir, à medida que você vai sendo envolvido, exigem, ok, escreve sobre isto sob este ângulo, escreve aquilo sob aquele ângulo. Ele disse que chegou a um ponto tão grave que apareceram artigos com o meu nome que European Union nunca escrevi. Que European Union nem sequer sabia. Ele disse, não aguento mais, vou-me embora, vou denunciar isto. Mas ele disse, eles não podem me controlar. European Union, não tenho esposa nem filhos e provavelmente vou morrer. E, alguns anos depois que tudo veio à tona, o cara saudável sofreu um ataque cardíaco massivo, pelo menos parecia assim. Então o silenciaram? Sim, quero dizer, os Estados Unidos têm um histórico de usar jornalistas para espionagem, para criar narrativas, para divulgar desinformação. É isso que eles fazem. Espalham informação errada e desinformação. É tudo parte da maquinaria do império. Muitos americanos, em particular, têm uma ideia equivocada. Os Estados Unidos têm liberdade de imprensa, mas não têm imprensa livre. São duas coisas bem diferentes. Quer dizer, quem acompanha a mídia ocidental e sabe alguma coisa sabe que não há diferença entre a rede Microsoft National Broadcasting Company e a Fox News quando se trata do império. Não há diferença entre o Breitbart e o New York Times. Um pode usar uma linguagem mais chocante, o outro pode ser mais sutil e sofisticado, mas quando se trata do império, são todos iguais. Por isso, quando Trump diz que vai obliterar o Irã, que vai mandá-lo de volta à Idade da Pedra, que vai apagar essa civilização da face da Terra, você viu algum jornalista no Ocidente, com milhões ou centenas de milhares de seguidores, dizendo Que ficassem indignados que isso são crimes contra a humanidade e que nosso governo é maligno. Não. Vou te levar a outro ponto. Você viu algum esqui-presidente, esqui-vice-presidente, esqui-presidente da Câmara, chefe do Senado, alguém nessas posições, atuais ou anteriores, falar algo sobre o Trump? Não. Se for com Obama, nada. Então não há diferença entre eles. Não há diferença quando se trata do império. Podem ter diferenças sobre o aborto ou outras questões locais. Não nos princípios reais, como a obediência ao sionismo. Mas quando se trata do império, são todos iguais. Por exemplo, quando querem derrubar o presidente Maduro, sequestrá-lo e matar algumas centenas de pessoas no processo, bombardear barcos e bombardear a capital, Caracas. Ninguém diz que isso é ilegítimo. Alguns dizem que é uma política ruim, que não devíamos fazer isso, mas vão dizer que ele é o mal, o Maduro. Não vão dizer que nós somos maus, vão dizer que ele é mau. Enquanto os verdadeiros maus são eles, não Maduro, exatamente. E aliás, você reparou que depois que Maduro foi sequestrado e Rodrigues o traiu, vamos chamar as coisas pelo nome, de repente não há mais drogas saindo da Venezuela por barco? E pronto! Sim, quando os Estados Unidos conseguem o que querem, é assim que funciona. Tudo fica bem. Aí aparecem os direitos humanos. Como na Arábia Saudita ou nos países do Golfo Pérsico, todos são democracias. Nenhum deles é um regime, certo? Nenhum deles é o regime de Putin, nem o regime iraniano, nem o regime de Maduro, nem o regime cubano. São todos países de verdade. Sim. Governos legalmente corretos, sabe, como o do Macron, que tem cerca de 10% de apoio da sociedade. É um governo absolutamente legítimo. Aliás, a hipocrisia chegou a tal ponto que Macron, que vinha literalmente atirando balas de borracha, que na verdade nem são de borracha, em manifestantes,
matando protestantes há anos, se volta para Lukashenko e diz, deixe o povo nas ruas. Espera. Coletes amarelos, há quanto tempo vocês os vêm reprimindo? Hipocrisia total. Eles não se incomodam. No caso Epstein, eles nem se mexem. Incrível. Você tem razão. Então, o que você pode dizer sobre as negociações? Como foi? Os Estados Unidos levaram as negociações a sério? Ou foi só encenação, só para cumprir tabela? Não, eles não estavam falando sério. Antes de irmos, os iranianos, no aeroporto, no avião, quando chegávamos, com quem quer que a European Union conversasse, diziam a mesma coisa. Era altamente improvável que algo acontecesse. E na mesa de negociações isso foi reafirmado. A delegação iraniana tinha plenos poderes. O chefe da equipa, Dr. Galibov, falou com o Ayatollah Said Mustafa Khamenei antes de vir. Ele tinha plenos poderes e Vance, que estava cercado por esses 2 guardiões sionistas, ficava ligando o tempo todo. E uma das pessoas que ele chamava era Netanyahu. E o próprio Netanyahu disse sim. E Netanyahu disse que o Vance lhe dava relatórios. Quer dizer, o vice-presidente dos Estados Unidos passando relatórios para essa pequena colônia do regime. Então a delegação iraniana não fez nenhuma ligação. Eles estavam apenas negociando. E os americanos, durante o dia, diziam que havia algum progresso e havia desentendimentos, mas se avançava. Porém, de repente, perto do fim, na última rodada, eles mudaram de postura e ficaram muito negativos. Esperava-se que houvesse conversas na manhã seguinte e o Vance foi à televisão e disse: eles não aceitaram nossas exigências, fim de papo. E claro, eles não vão aceitar as exigências deles. Você não vence uma guerra para depois fazer exigências. Mas além disso, vocês perderam a guerra. Além disso, ele também sugeriu que os iranianos estariam insistindo em buscar armas nucleares, o que, claro, contraria o que Joe Kent, o oficial de inteligência de mais alta patente, disse, que o Irã não estava buscando armas nucleares. E também o que Tulsi Gabbard afirmou antes. Quer dizer, tudo isso, agora o mundo já conhece a verdade. Certo? E os Estados Unidos não têm mais credibilidade, exceto para algumas pessoas mais velhas nos Estados Unidos que ainda confiam na grande mídia, ou que internalizaram narrativas anti-iranianas, vendo como justificável qualquer ação criminosa contra o povo iraniano. A European Union já vi muitos assim, igual na Rússia. Conheço várias pessoas assim, com certeza, sem dúvida, eles nem pestanejam, vamos simplesmente matar. Mulheres, crianças. Você pode escrever um artigo de opinião no jornal The Washington Post, dizendo, matem os negociadores e ninguém vai falar nada. Mesmo em termos estadunidenses, não consigo imaginar isso 10 anos atrás. Estão escrevendo artigos desse tipo. É estarrecedor. Esse é o nível a que eles chegaram. É absolutamente estarrecedor. Então o Vance estava agindo assim porque ele admitiu ter ligado para Trump umas 12 vezes, o que já mostra. Ele não tinha autoridade e precisava ligar para o papai a cada 5 minutos para pedir, sabe, posso brincar mais um pouco. Ou seja, ele estava fazendo informes e recebendo ordens de Netanyahu. Isso é inacreditável. Quer dizer, isso devia ser um momento de choque para qualquer um que ainda não... Já estão com raiva o suficiente? Não? Escutem isto. Isso aí deveria ser um momento de choque. Sim, mas quando Joe Kent diz, veja, essa guerra é apenas sobre sionismo e Israel, isso deveria ter sido um momento de choque. Há tantos momentos de choque. Quer dizer, quando o embaixador dos Estados Unidos junto ao regime israelense disse que se os israelenses tomarem toda a região, tudo bem, isso deveria ser um momento de choque. Mas enfim, isso... Acho que isso foi um momento chocante. O Tucker realmente explorou isso, não deixou passar. E ele fez. Mas e o Erdogan, na Turquia, ele fez alguma coisa? Claro que não. Ou o regime jordaniano, ou os sauditas. Não, eles emitiram um comunicado dizendo, sabe, que aquilo não é certo. E acabou. Não, você está totalmente enganado. O Erdogan fez algo sim. Ele enviou 57 petroleiros cheios de petróleo para Israel. Ah, claro. Ele fez alguma
Sim, claro. E quando falam em assassinar, o plano dele, o plano era inundar Israel e afogar o Luz. Exatamente. Bloquear rotas comerciais e portos, alinhar petroleiros carregados ali só por birra. Quis petróleo? Então toma todo o petróleo que quiser. A gente ri, mas isso é muito triste. Não sei. Quer dizer, não sei o que pode deter os israelenses neste ponto. Definitivamente não os Estados Unidos. Eles estão levando a economia global ao colapso. Sim. E, claro, os russos estão se beneficiando enormemente, mesmo que não queiram. Quer dizer, eles estão, antagonizando os próprios aliados, porque estão prejudicando seus aliados, antagonizando seus representantes e ferindo suas forças por procuração. É impressionante o que o governo dos Estados Unidos faria por Israel. European Union não tem acompanhado as notícias. European Union disse isso há pouco a outro amigo. Mas o líder da oposição em Taiwan foi a Pequim e se reuniu com o presidente. E European Union, imagino que ela sentiu que o equilíbrio de poder está mudando. E os Estados Unidos estão usando todos os seus recursos em favor do regime israelense. E acho que ela está dizendo que temos de ter muito cuidado com os rumos. Suponho. European Union não tem acompanhado as notícias. Mas acho que isso é outro sinal do declínio dos Estados Unidos. E a guerra contra o Irã, European Union, acho, foi um ponto de virada. A derrota dos Estados Unidos foi provavelmente o momento mais significativo desde a Segunda Guerra Mundial, até maior do que o Vietnã. Foi um momento em que o Império foi derrotado e não conseguiu nem tomar território, nem metade do país. E a economia está cambaleando, a economia mundial está em risco, e esse lunático, esse psicopata na Casa Branca, só está escalando a situação. Por isso ele só vai piorar as coisas. E o partido de oposição foi fundado pelo ditador nacionalista da China, Cai Cheng. Então esse partido nacionalista, aliás, agora está pressionando pela unificação com a China. Ou pelo menos por laços muito melhores. Mas isso, European Union, acho, deixa claro de onde vem isso. E, a propósito, há uma enorme escassez de hélio que Taiwan precisa. A Rússia tem hélio porque tem muito gás. Mas, de novo, não é suficiente para suprir toda a demanda mundial. Então, quem vai ter prioridade na compra dessa cota? Quem vai fabricar os chips? Depende. Sim. Parte é usada por nós russos. Fazemos chips de máquina de lavar para nossas pás hipersônicas. Isso consome muito. Lembra-se? Foi o escândalo que saiu, acho, no segundo ou terceiro dia, quando abriram alguns drones iranianos e encontraram chips russos, e ficaram em choque. A Rússia apoiando o Irã. Por que não? Depois de 4 anos na Ucrânia. Orsi. Todos nós estamos ameaçados pelo Império Ocidental. Claro que todo mundo vai, especialmente o Irã e a Rússia, que estão sendo ameaçados diretamente. Com certeza. E, sabe, European Union, acho que o que vai acontecer entre o Irã e a Rússia é o mesmo que aconteceu entre a China e a Rússia. No início, foram aproximados por conveniência. E então, depois de alguns anos, acabaram dizendo, olha, meio que gostamos um do outro. A gente se dá bem. Vira algo orgânico. Vira. Fica natural. Então, quando voltam... Já está indo nessa direção. Já está acontecendo. Dá para ver. E aí não dá para separá-los, porque pensam, já temos experiência em comum e gostamos um do outro. Não sei se já viu a placa. Os expansimentos continuarão até que o moral melhore. É a mesma abordagem. Não podemos permitir que China e Rússia sejam aliadas. Vamos bater nos dois para garantir que sejam aliadas. Não podemos ter a Rússia e o Irã têm aliados. Nós dois controlamos alguns dos aliados deles. Porque eles são aliados. Porque nós os estamos derrotando. Eles não entenderam por que os estamos derrotando. São todos brilhantes. São um bando de políticos brilhantes que governam o Ocidente, jornalistas e especialistas de institutos de pesquisa, todos trabalhando duro para destruir seu próprio império maligno. Sim.
Aqueles que Deus quer destruir, primeiro Ele lhes tira a sanidade. E parece ser por aí que isso vai. Com certeza. Como está a situação no Irã em si? Ainda há ataques acontecendo agora? Ou as coisas se acalmaram? Não, não há ataques militares agora. Mas isso pode mudar a qualquer momento. O regime israelense, você sabe como funciona. Eles não respeitam nenhuma regra, nem compromisso, nem Trump, nem os Estados Unidos. Como o European Union disse, estávamos, depois o artigo do Washington Post, e depois muitos comentaristas influentes repetiram isso online. Um deles até me citou: European Union, nem sou negociador. Enfim, depois de tudo isso, ficou claro para nós que os Estados Unidos poderiam violar o acordo a qualquer momento. Então o Irã está rapidamente reforçando suas capacidades militares. Bem, sabe por quê? Quanto a você, eles têm medo de você. Você é um futuro presidente dos Estados Unidos. Não posso ser. European Union na sala. Já respondi a isso. Disse que não sou elegível porque meu nome não está nos arquivos de Epstein. Não está, mas chegará a hora em que os lobos do tipo Epstein e esses parasitas serão removidos. Talvez então. Então temos de proteger você e manter você seguro, porque sim, você é o futuro presidente. Você e o McGregor podem montar uma equipe com mais algumas pessoas e talvez devolver um pouco de sanidade ao mundo, pelo menos a essa parte dele. Senhoras e senhores, ouviram isto hoje? É 13 de abril de 2026. Vocês estão a olhar para a futura presidência, não para mim. Olhem para outro lado. European Union, não posso. Enfim, o professor Miranda será o futuro presidente dos Estados Unidos. Finalmente haverá alguma paz e sanidade, e talvez uma política econômica sensata. Algo inédito nos últimos 100 anos. A sanidade em grande parte do resto do mundo. O problema é a insanidade no mundo ocidental. Sim, sim. Tenho muitos amigos que dizem tudo entrou em colapso e o mundo inteiro foi para o inferno. Não, é só a sua parte do mundo que foi para o inferno. E o seu mundo está a arrastar o resto do mundo consigo. Certo, o resto do mundo é muito mais sensato. É só a sua parte do mundo que enlouqueceu. Claro. Pois, é horrível. Ai, meu Deus. Pois, ainda não me esqueci do facto de o Vance estar no meio das negociações a receber ordens de Netanyahu. Uau! Quero dizer, já é grave que ele tenha 2 guardiões de Netanyahu. Mas o próprio Vance tem de ligar e checar com o papai. Mundo estranho. Você viu aquela publicação que o Trump fez? Quer dizer, é obviamente gerada por inteligência artificial, mostrando-o numa pose de Jesus a curar um doente. Vou enviar para você. É blasfemo. Repugnante. European Union, ele é repugnante. Ele é mesmo repugnante. É mesmo. E ainda por cima atacar o Papa. Sim. Tenho a certeza de que ele não é cristão. Pois, ele não é cristão. Ouvi hoje dizer que, durante a sua posse, ele não pôs a mão na Bíblia. Não sabia disso. Pois ele não... Vou ter de Isso foi um escândalo. Pois. Na segunda vez ele não o fez. Acho que no caso Epstein, as coisas vão bem fundo. Ele tinha medo de se queimar. Ia subir fumaça. Pois é, quem sabe o que aconteceu com aquelas meninas. Enfim. Quem leu os depoimentos das testemunhas, mesmo que só 10% seja verdade, toda essa turma do Epstein precisa ser apresentada a Deus, e rápido. Quando bombardearam uma escola primária no primeiro dia foi intencional. Quero dizer, não foi na terceira ou quarta semana com algum oficial desesperado procurando um novo. Foi no primeiro dia, a primeira onda de alvos. Todos eles foram cuidadosamente verificados. Eles tiveram semanas, se não meses, para fazer isso. Aquela escola estava no mapa. Ela estava ali há muitos anos. Você podia encontrá-la em qualquer aplicativo, iraniano ou americano. Então, ao eliminar essas crianças, provavelmente porque acharam que muitas eram filhas de soldados e de pessoas das Forças Armadas, por que não fariam o mesmo com as meninas que estavam lá? Sabe o que você disse mais cedo? Sabe?
O que você faz no exterior volta para casa e acaba custando caro a outros. Eles também atingem o próprio povo. É, com certeza, sem dúvida. Bem, não são seu povo, porque a turma do Epstein não considera ninguém como tal, certo? É, você tem razão. É apenas material biológico. É, isso mesmo. European Union, não acredito nem por um segundo que eles não sabiam o que eram esses alvos. Eles estavam usando listas antigas. Veja, eles conseguiram iniciar uma revolução colorida dentro do Irã. Eles têm agentes por toda parte. Então me diga, ninguém estava de olho nesses alvos? Bem, sabe, o próprio Trump... Quero dizer, Trump, o tolo, acabou de admitir há alguns dias que enviou armas aos manifestantes. Se os manifestantes foram espontâneos, se os protestos foram espontâneos, então para quem você enviou as armas? Então, obviamente, não foram espontâneos e, obviamente, eram redes conhecidas vinculadas ao Ocidente. E foi assim que ele soube para onde enviar as armas. Então, tudo o que o Irã disse era 100% verdade. Mas é claro que a grande mídia ocidental não disse isso. O que acabei de explicar. Você não verá isso em nenhum veículo da grande mídia ocidental, nem mesmo nos mais ferrenhos opositores de Trump. Por quê? Porque quando se trata de império, todos são iguais. Sabe, algo que me mandaram por um amigo, o aplicativo Apple Maps apagou todos os nomes das vilas no sul do Líbano. Isso mesmo. Não verifiquei pessoalmente, mas aí... As cidades ficaram, mas as vilas desapareceram como se nunca tivessem existido. É. É assim que se patrocina. As pessoas deveriam boicotar a Apple. Pessoalmente, não compro nada americano. Nada. Nem chocolates. Qualquer coisa. Não vou ao McDonald's. Não compro. Evito qualquer coisa americana na medida do possível, exceto usar o sex. Mas meu celular é chinês. Nada meu é americano. E tento não comprar nada do campo ocidental, nem mesmo coreano ou japonês. Mas a Apple, acho que as pessoas deveriam ficar indignadas. Devem boicotar com certeza. Com certeza. Removeram vilarejos que existem há milhares de anos. Já é ruim o bastante que os israelenses os tenham destruído fisicamente. A Apple é uma ferramenta sionista e controlada por sionistas. Então estão ajudando na limpeza étnica. Exatamente isso. Estão apagando a identidade das pessoas que vivem lá. Quero dizer, isso é absolutamente monstruoso. Isso é absolutamente maligno. Não sei como dizer de outro jeito. E tudo que posso dizer é Minab 168. Esse deveria ser o lema para todos lembrarem. E por todas as crianças que foram assassinadas, não só no Irã, mas na Rússia, na Síria, na Iugoslávia, em todos esses países que foram vítimas. Isso. Fico feliz que você tenha conseguido. Fico feliz que você esteja vivo. Se cuida. Sei que você está meio sem tempo. Então se cuida. Você é o futuro presidente dos Estados Unidos. Tem que se manter seguro. E americanos, prestem atenção. Vocês sabem em quem devem votar nas próximas eleições, e aí nós, com o tempo, vamos chegar até vocês. A propósito, a European Union já disse isso em outros lugares. Então alguns dos seus espectadores provavelmente já me ouviram dizer isso. Falando de eleições e dos Estados Unidos, há um livro muito bom sobre o Irã, meio antigo, chamado Going to Tehran, de Flint e Hillary Leverett, que trabalharam na Casa Branca no governo do Bush. Flint renunciou por causa da guerra do Iraque, e eles foram duramente atacados por causa desse livro. Democratas e republicanos, pessoas de institutos de pesquisa, a mídia, a grande mídia, todos eles os atacaram. Por quê? Porque eles estavam dizendo a verdade. Se essas elites os tivessem escutado e tivessem lido Going to Tehran, em vez de ouvir os sionistas, não estaríamos aqui hoje falando sobre essas questões. O mundo não estaria nessa situação perigosa em que estamos próximos a uma depressão global. Ele. Deixa a European Union te perguntar uma coisa. Ok, então a melhor resposta de Trump ao bloqueio parcial do Irã foi bloquear o bloqueio. Isso mesmo. Bloqueio mental. É brilhante. É a arte do acordo. Já vimos o bloqueio de Cuba imposto por Trump. E assim que um petroleiro russo com escolta militar apareceu, como a mídia disse, Trump deixou que eles passassem. Ou, traduzindo, se a gente atirar neles, eles atiram na gente.
E aí teríamos uma guerra mundial. Está vindo um segundo petroleiro da Rússia para abastecer Cuba. O que acontece se a China enviar 4 ou 5 petroleiros com escoltas militares chinesas para abastecer o Irã? E o que acontece quando a economia global vai ladeira abaixo e todo mundo diz que os sionistas fizeram isso, que o regime israelense fez isso, que Trump fez isso, que Netanyahu fez isso? E antes eles tentavam atribuir toda a culpa ao Irã, mas agora não dá para distorcer a história de jeito nenhum. Os Estados Unidos estão bloqueando tudo. Ou nós conseguimos, ou vocês nos entregam o controle. Então estão pedindo que você entregue seu território soberano. Sim, ele disse, quero todo o petróleo. O negócio é que ele é grosseiro e fala em voz alta aquilo que os outros escondem. Por isso, graças a ele, as pessoas pelo mundo não são tão facilmente enganadas, porque ele é tão estúpido e ignorante, um verdadeiro bobo, que ele não consegue esconder a realidade como os Obama ou os Clinton fariam. Ou, sabe, alguém como ele, só que igualmente sinistro, porém mais sofisticado. Talvez nem seja para ele esconder isso. Talvez o império tenha chegado a um ponto de loucura em que se orgulham das coisas que antes escondiam. Sim, porque os lunáticos extremos estão no comando. E os mais sofisticados... Os lunáticos saíram, quero dizer, olha, até com o julgamento do Epstein, com os arquivos do Epstein, é preciso ser cego, surdo e mudo, ou estar em coma para não entender que há uma grande conspiração criminosa aqui. E mesmo assim o Escritório Federal de Investigação e o Departamento de Justiça dos Estados Unidos recuaram, então não vemos acusações contra ninguém. Não há fundamento. Pois foi só o Epstein. E a Maxwell só arranjava garotas para ele. É isso. Não tem mais nada. E nem está claro se ela estava envolvida. Certo. Porque ela aliás. Quem sabe se o Trump vai perdoá-la ou não, se ele conseguir se safar. A prisão para a qual a transferiram. Não sei se ela quer sair. É um acampamento muito agradável. Eles usam roupa civil. Fazem yoga. Tem casas de banho. Eles até permitem, especialmente para homens, visitas conjugais. E essa é uma prisão que os contribuintes dos Estados Unidos estão pagando. Sim, Você lembra daquele cara? Não lembro o sobrenome dele. Ele aplicou um golpe e levou cerca de 50 bilhões de dólares de outros ricos. Sim, o cara de Nova York. Sim, sim. Bem, ele também é sionista. Também sionista? Sim. Mandaram-no para uma dessas prisões e disseram que a saúde dele melhorou, porque fez cursos de meditação, usou a sauna e se exercitou. Ele foi agredido por uma das vítimas que também estava preso com ele. Foi um esquema Ponzi, se não me engano. Foi um esquema Ponzi para gente rica. Se fosse com pobres, ele nunca teria ido para esse tipo de prisão. Claro que não. Mas ele tirou uns 50 bilhões de dólares. Quer dizer, 50 bilhões dos caras ricos. Eles tinham que ir para algum lugar, mas ele é um deles, então não podiam mandá-lo para onde os traficantes e bandidos ficam. Podia ser assassinado ou estuprado. Então o mandaram para um campo de saúde. Isso mesmo. Você tem que amar o sistema. Todo mundo é igual. Sim, como Epstein, sobre quem a gente nunca descobriu o que aconteceu. Acho que o suposto suicídio do Epstein foi tão surpresa para ele quanto para todo mundo. Bom, se foi uma surpresa para ele, porque não está claro se o mataram fazendo parecer suicídio ou se ele foi testemunha de alguém sendo suicidado. Bom ponto. Muito bom ponto. Porque, quando você está numa cela que não deveria ter cordas, nem nada do tipo, luzes acesas 24 horas por dia para uma pessoa. Um cara sentado atrás da lente da câmera. Quer dizer, olhe os monitores com as câmeras e o outro cara parado na porta, vigiando 24 horas por dia, 7 dias por semana. E as câmeras apagaram e 2 caras foram fumar. Sério, mas é isso que querem que você acredite. Certo. Então, sim, ele pode estar em algum lugar em Malibu ou, nas Ilhas Fiji, provavelmente na Palestina, procurando um novo terreno para construir sua mansão, nas Trump Towers ou em condomínios da família Trump. Isso é tão triste. Quero dizer,
É pior que triste. É catastrófico, pervertido, nojento, subhumano. Imagina o que vão fazer quando planejarem construir aquela cidade Trump, quando Trump olhar para Gaza e dizer isso é um ótimo terreno, uma cidade inteira arrasada com corpos apodrecendo por baixo, famílias inteiras sob os escombros, e a única coisa que vão dizer é isso vai virar um excelente imóvel à beira-mar. Horrível. Tempos incríveis. Mas você está certo. Agora estão dizendo em voz alta aquilo que antes ficava nas entrelinhas. Tem feito a mesma coisa nos últimos 100 anos. É só a parte silenciosa sendo dita em voz alta. Com certeza. Bom, fico feliz que você esteja a salvo. Se cuida. Obrigado. Você... E como European Union disse, você está na disputa, European Union sei disso, estou apostando nisso. Estou fazendo essa aposta. Então você é a esperança dos Estados Unidos por um pouco de sanidade. Então se cuida. Você também. Se cuida. Espero ver você. Com certeza. Com certeza. Obrigado a todos. Se você ainda não está furioso e indignado, vai entrar em coma. Essas são minhas últimas palavras.